Boa noite. Esse é o vídeo de apresentação do trabalho de graduação 2, intitulado Análise de Viabilidade Blue Star Pizzaria Limitada, criado por Tayane Serra, aluna do curso de Gestão Empresarial EAD, sexto semestre. Com o crescente aumento do desemprego e a crise econômica enfrentada pelo país nos últimos tempos, o empreendedorismo tem sido uma boa alternativa para muitas pessoas. O desejo de se tornar independente e não estar subordinado a ninguém poderia ser uma das razões para seu crescimento. De acordo com pesquisas recentes, 81,5% da população começa a empreender devido às pessoas estarem desempregadas e não conseguirem trabalho. Os outros 14,6% têm o desejo de obter uma renda pessoal. O empreendedor não é somente um fundador de novas empresas, é a pessoa responsável pela criação de novas ideias e aproveita as oportunidades que aparecem. Mas o empreendedor também é aquele que assume riscos, pois ao tentar criar um novo negócio ou revitalizar um já existente, não é possível ter certeza se o empreendimento dará o resultado esperado ou mesmo se o mercado aceitará o produto, assumindo assim alguns riscos. O ponto de partida deste trabalho foi a escolha de um empreendimento no ramo alimentício, uma pizzaria, que apesar de haver grande concorrência, possui um mercado em crescimento, pois muitas pessoas buscam alimentações rápidas para o dia a dia. Com rotinas cada vez mais corridas, a falta de tempo para cozinhar algo tem sido uma realidade cada vez mais comum nos lares brasileiros. Contribui para isso o fato de trabalhadores chegarem tarde em suas casas, na maioria das vezes devido ao trânsito enfrentado no final do dia. Esses fatores fazem com que os fast foods seja uma boa alternativa para as pessoas se alimentarem, principalmente serviços de entrega a domicílio. Pesquisas realizadas revelam que o Brasil é o país da América do Sul com maiores gastos em fast food, sendo que em 2014 foi registrado um custo de R$ 265 por pessoa, e este consumo deve aumentar em 30,88% até o ano de 2019. O Brasil é o segundo país no mundo que mais ama pizza, perdendo somente para os Estados Unidos, sendo consumidas mais de 1 milhão de pizzas por dia. São Paulo representa 53% do consumo de pizza no Brasil, tornando esta uma das comidas mais consumidas no país. A Blue Star Pizzaria terá como objetivo satisfazer essa crescente demanda da população brasileira por uma comida saborosa e rápida. O objetivo deste trabalho é realizar um estudo de viabilidade para a abertura deste empreendimento, considerando aspectos de marketing, operacionais, financeiros, análise de mercado e análise estratégica. Um plano de negócio é um documento que descreve os objetivos de um negócio e quais os passos que devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas para o empreendedor. O plano também descreve a ideia de um novo empreendimento, projeta os aspectos mercadológicos, operacionais e financeiros dos negócios propostos, geralmente para os próximos 3 ou 5 anos. Não há uma estrutura definida para o plano de negócios, pois a estrutura pode ser adaptada de acordo com as necessidades do negócio. Mas neste projeto será seguida a seguinte estrutura. Iniciaremos com uma descrição da empresa, que tem como objetivo apresentar a razão social da empresa, seu porte, infraestrutura e equipe gerencial do empreendimento. Posteriormente, apresenta-se a análise de mercado, composta pela análise dos concorrentes e as características do consumidor. Há também a análise estratégica, composta pela análise SWOT. Depois será explicado sobre o plano de marketing, em que será apresentado o mix de marketing, conhecido como 4Ps. Será elaborado também o plano operacional da empresa, sendo explicado o quadro de funcionários e a capacidade produtiva da empresa. E, por último, o plano financeiro, em que importantes indicativos financeiros serão apresentados, sendo projetados para 5 anos. Darei início à explicação do plano de negócio da Blue Star Pizzaria. A pizzaria Blue Star será localizada no bairro de São Mateus, zona leste de São Paulo. Será uma empresa do segundo setor, direcionada ao ramo alimentício, a ser criada no início de janeiro de 2019 e terá como objetivo satisfazer a crescente demanda da população brasileira por uma comida saborosa e rápida. A pizzaria trabalhará com produtos de alta qualidade, com cerca de 70 sabores de pizza, entre salgadas e doces. A empresa será concebida como uma sociedade limitada, enquadrada como uma microempresa e inscrita no Simples Nacional devido à receita bruta gerada pelas vendas. A equipe gerencial da Blue Star será formada por seus 3 fundadores, responsáveis pela área administrativa e supervisão da produção. A pizzaria atenderá clientes majoritariamente das classes B e C de todas as faixas etárias, predominantes na região de São Mateus. O estabelecimento da pizzaria é cercado por casas e condomínios, sendo estes seus grandes clientes. Esta figura mostra os principais condomínios da região. Já esta figura mostra os principais concorrentes da região, em que percebe-se que é um mercado concorrido. A análise SWOT apresenta os pontos fortes e fracos no ambiente interno e as oportunidades e ameaças de um negócio no ambiente externo. Como força,
pode destacar os produtos de qualidade, o cardápio variado, funcionários de confiança, o atendimento eficiente e os preços atraentes. Como fraqueza, o fato dos administradores não possuírem experiência no ramo alimentício. Como oportunidade, pode-se destacar a vontade da população por experimentar novos produtos, o aumento da procura por refeições rápidas e a vasta região residencial nas redondezas. Como ameaça ao negócio, destaca-se a crescente procura por uma alimentação mais saudável, a entrada de novos concorrentes e uma região com empresas já estabelecidas há algum tempo. O plano de marketing é composto pelos 4 P's. No produto, são explicadas as características do produto. Na pizzaria, serão vendidas pizzas broto com 4 pedaços e pizzas de 8 fatias, além de bebidas diversas. No preço, a Blue Star manterá um preço médio de venda de R$ 30 para pizzas no primeiro ano, acrescido de uma taxa de entrega de R$ 3, e bebidas no valor médio de R$ 2,20. A praça refere-se ao local onde os produtos serão disponibilizados. Haverá distribuição de panfletos para divulgação dos sabores, preços e telefones de contato. Os produtos também serão divulgados pelo Facebook, com o objetivo de atingir um público maior. Na promoção, a pizzaria lançará algumas promoções aos fins de semana, como a entrega gratuita para quem pedir 2 ou mais pizzas. O estabelecimento da pizzaria possuirá 60 metros quadrados, com horário de funcionamento de terça a domingo, incluindo feriados, das 6 da tarde à meia-noite. A capacidade produtiva da Blue Star é estimada em 600 pizzas por semana durante os primeiros anos do empreendimento. Também espera-se uma venda mensal baixa no início da implementação, com crescimento ao longo dos anos. Haverá 3 funcionários, um atendente, responsável pelo recebimento dos pedidos, um pizzaiolo juntamente com um assistente, responsável pelo preparo dos pedidos, e inclui também o serviço de terceiros, sendo 2 motoboys responsáveis pelas entregas. Os investimentos iniciais do projeto, necessários para o começo das atividades, foram divididos em 5 categorias: máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, obras, treinamento e outros, totalizando R$ 28.680. Incluindo um capital de giro de R$ 20.000, temos um total final de R$ 48.680. Dentre os R$ 48.680 iniciais, R$ 30.000 serão recursos próprios, sendo usados para cobrir o capital de giro no valor de R$ 20.000 e R$ 10.000 usados nos custos iniciais. Os restantes R$ 18.680 serão obtidos através de um empréstimo junto ao banco, que será pago em 25 parcelas fixas de R$ 1.244,89, com uma taxa de juros de 2,83% ao mês. Os custos fixos são assim denominados pelo fato de não sofrerem alteração de valor em caso de aumento ou diminuição da produção, e inclui gastos como água, luz, gás, telefone, serviços de contabilidade, folha de pagamento e prolabore retirado pelos donos. No ano 1, por exemplo, a estimativa de custos fixos é de R$ 146.520 anuais. A cada ano, os custos aumentam em razão de reajustes propostos. Salários, por exemplo, terá um reajuste estimado de 4% ao ano. O aluguel, inicialmente em R$ 2.000, terá um reajuste de 1,5% de acordo com o IGPM. Contador, com pagamento inicial de R$ 300, terá um reajuste de 4% ao ano. Água, luz, gás e telefone terão um reajuste de 1,5% ao ano. Serviços de terceiros incluem a contratação de 2 motoboys, com reajuste de 4% ao ano. Para outros custos, foram considerados os preços praticados no mercado. Os custos variáveis recebem este nome por sofrerem variação proporcional ao nível de produção do empreendimento. Na elaboração das estimativas dos custos variáveis, foram considerados os custos de matéria-prima, ingredientes, assim como os custos de embalagens, as caixas e também valores de bebidas como refrigerantes, sucos e cervejas. Com relação ao custo das embalagens, o valor médio por caixa, incluindo a parte gráfica com o logo do empreendimento, é R$ 1,20. O custo com matéria-prima para a fabricação das pizzas é de difícil estimativa por se tratar de um cardápio muito variado, o que levou somente à elaboração de um custo médio de matéria-prima. Ao considerarmos um valor médio de R$ 30 por pizza no primeiro ano de funcionamento, pode-se dizer que o custo médio dos ingredientes utilizados está em torno de R$ 12,50, considerando molho, massa, recheio e mão de obra, correspondendo a 41,6% do custo total da pizza. Com relação às bebidas oferecidas, estima-se que dentre todos os pedidos feitos no mês, em pelo menos metade destes é acompanhado de bebida, que possui um preço médio de R$ 2,20 ao longo dos 5 anos.
A estimativa de unidades vendidas de pizzas e bebidas são mostradas mensalmente e anualmente. No ano 1, por exemplo, ao multiplicar os preços médios de bebidas e pizzas pelas vendas estimadas, obtém-se o valor de R$ 429.660 anuais de faturamento, conhecido como receita bruta. Deste valor, ao subtrairmos os custos incorridos na fabricação e o Simples Nacional pago sobre a receita bruta, encontramos o valor de R$ 59.931. A DRE é o balanço da empresa em que precisam ser consideradas as receitas e despesas da empresa, assim como os impostos pagos, fazendo com que o resultado final demonstre se a empresa obteve lucro ou prejuízo em determinado período. A DRE da empresa, ao final de todo o ano, nos mostra um resultado positivo, significando que a empresa obteve lucro. Um ponto importante a ser explicado é que o imposto de renda e a contribuição social são zeradas pelo fato de a empresa ser inscrita no Simples Nacional, fazendo com que o imposto DAS pago já inclua esses impostos. O fluxo de caixa mostra a situação financeira em certo momento, registrando as entradas e saídas do negócio. O fluxo de caixa é o valor que aparece na conta bancária da empresa. O ano 0, por exemplo, se inicia com saldo negativo, pois engloba os custos iniciais do investimento mais o capital de giro. Isso faz com que o ano 1 se inicie com saldo negativo. O ponto de equilíbrio é o ponto no qual não há lucro ou prejuízo, fazendo com que a receita se iguale à soma dos custos fixos e variáveis. Aplicando-se a fórmula mostrada, define-se que o ponto de equilíbrio é R$ 266.109, ou 8.870 unidades vendidas por ano. A rentabilidade indica o percentual de retorno do investimento realizado, a capacidade que o empreendimento tem de se pagar. Aplicando a fórmula, obtém-se um índice de rentabilidade anual de 69%. No valor presente líquido VPL, é analisada a diferença entre as entradas e saídas de caixas que são trazidas para o presente. No cálculo do VPL, o FC representa o fluxo de caixa em determinado período e o I representa a taxa de desconto, normalmente utilizando-se a taxa de juros do Banco Central. Neste trabalho, I foi definido como 10%, um pouco acima da taxa de juros definida para 2018, porém com uma margem de segurança para os anos futuros. Ao trabalhar com valor presente líquido, utiliza-se os valores do fluxo de caixa descontado, o que significa que será medido o valor presente de um desempenho futuro. Por exemplo, ao descontar um fluxo de caixa no ano 3 a uma taxa de 10%, o que a empresa receberá no valor de R$ 165.684,39 valerá somente R$ 124.481,13 no ano 0. Payback mede o tempo necessário para a recuperação do capital inicial investido no projeto, sendo que quanto menor o tempo de recuperação do capital, mais atrativo o projeto se torna. No payback descontado, todos os valores de fluxo de caixa precisam ser trazidos para o presente. Neste projeto, o período de payback é 1 ano e 4 meses. A taxa interna de retorno, conhecida como TIR, mostra a taxa de desconto para o qual o VPL será igual a zero. O cálculo da TIR nos permite encontrar a taxa real do projeto. Para este empreendimento, a taxa interna de retorno encontrada é de 149,9%, maior do que a taxa inicialmente prevista. Com base no exposto anteriormente e o cenário como um todo, conclui-se que o empreendimento é viável, pois mostra uma DRE positiva ao longo dos anos com um bom crescimento anual, um fluxo positivo de caixa a partir do ano 2, um valor presente líquido positivo, um período de payback de somente 1 ano e 4 meses, demonstrando que os custos iniciais serão retornados rapidamente, uma taxa de rentabilidade de 69% e uma taxa interna de retorno muito acima da esperada.